Pois bem, irmãos, na sequência, abra a sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Lembrando você que nós estamos vendo na íntegra tudo aquilo que Mateus nos deixou através do seu Evangelho. Nossos versículos serão do 1 ao 12. Você possa manter os seus ouvidos atentos à palavra de Deus, seu coração quebrantado diante do Senhor, você possa receber a porção completa dessa noite, você possa estar preparado para aquilo que o Senhor tem para você, que é infinitamente melhor do que aquilo que queremos, porque aquilo que Ele tem para nós realmente é sempre aquém, acima do que nós precisamos ou imaginamos. Então, diante das suas dificuldades, dos seus problemas, diante das suas adversidades, que eu sei que você tem, lembre-se disso. Nosso Deus em Cristo Jesus, Ele pode realizar infinitamente mais do que nós supomos. Deus nos vê. Irmãos, isso é um fato. Apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, apesar do tipo de vida que nós levamos, e como a humanidade é, Deus, Ele nos vê, Ele enxerga você aqui nessa noite. Temos dois pontos sem igual na história da humanidade. E não é a chegada do homem na lua, quem sabe você pensou nesse momento extraordinário, mas eu estou falando de algo muito mais profundo, que foi quando Moisés, levando o povo de Deus rumo à terra prometida, ele, depois de 40 dias se preparando, e você sabe a história, no monte ele volta com as tábuas da lei, demonstrando não só a palavra de Deus, mas a manifestação do próprio Senhor em meio ao seu povo, demonstrando mais do que cuidado, direção, proteção, entre outras coisas mais. Novamente isso acontece. Deus agora encarnado no meio daquelas pessoas, assim como espiritualmente Ele está aqui no meu e no seu coração, Ele vai se apresentar mais uma vez, Ele vai comunicar o coração do ser humano. Ele vai trazer a palavra aos seus ouvidos. E é isso que está acontecendo, é isso que está havendo. Deus está falando conosco. Deus está comunicando ao nosso coração. A palavra, de fato, é a boca de Deus, trazendo realmente tudo aquilo que Deus quer nos dizer. Isso é fabuloso, tudo isso demonstra que Deus nos vê. Tudo isso aponta, nos dizendo que Deus nos assiste. E não só pelo contrário, assim, distante, não, mas presencialmente conosco. Jesus, Ele quer que nós nos aproximemos dele. O que Jesus espera de nós nessa noite, o que Jesus requer de nós em todo o tempo é que possamos nos aproximar dele. Ao aproximarmos de Jesus, entre tantas coisas extraordinárias que podem acontecer, entre tudo que Jesus pode fazer, mas eu quero, nessa noite, que você se aprofunde primeiramente nisso. Se aproximando de Jesus, nós temos a oportunidade, nós temos o grande privilégio, nós temos a imensa satisfação de ouvirmos Ele ensinar a palavra de Deus. Eu não estou falando para você dar alguns passos e chegar mais perto de alguém, que é comum. Não estou aqui dizendo que você tem que andar mais um pouco e colocar o seu corpo em mais uma estrutura. Eu não estou falando disso aqui, não. Estou falando, se você se aproximar de Jesus, Ele mesmo vai ensinar a palavra de Deus ao seu coração. Faça isso de todo o seu coração.
quando nós o buscamos com todo o nosso ser, quando nós realmente nos esvaziamos, quando nós estamos diante de Jesus, Deus se apresenta, Deus se mostra, Deus se faz conhecido. Buscareis e me achareis, quando me buscarem de todo o seu coração. Todo o seu coração está envolvido aqui agora na presença de Deus, ou tem algo dividindo ele? E o Senhor ainda diz mais: chegará o momento que eu enviarei fome para o meu povo, e não vai ser de comida ou bebida, mas de ouvir a minha palavra. Meus irmãos, e é nesse ponto que nós agora damos início a um dos sermões mais importantes que já foram documentados, e principalmente nas Escrituras. Nós estamos falando do sermão da montanha, nós estamos falando do sermão da planície. Eu estou falando para você do sermão das bem-aventuranças, e não é esse evangelista que pregou, não é aquele pastor que o anunciou, não é aquela figura que deu tanta importância e credibilidade sendo usada por Deus para trazer essa mensagem. Eu estou falando para você que o próprio Jesus foi quem pregou essa mensagem para todos os ouvintes naquele momento. E louvado seja Deus, glória seja dada ao nosso Pai, porque Mateus estava lá, assim como os outros discípulos, apóstolos de Jesus, e eles documentaram essa mensagem perfeita, atual, de extrema necessidade para nós. E no versículo 1, a palavra do Senhor nos relata o seguinte no Evangelho de Mateus, capítulo 5. A irmã Gigi pode ler para nós, por favor. Versículo 1 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Senhor da montanha. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. Amém. Então Jesus, ele enxergou a multidão mais uma vez. Estava ali, cada um com as suas necessidades. Ele se assentou no monte, na planície, no lugar onde ele poderia falar com muita precisão, que todos poderiam ouvir a sua voz, e ele começa a anunciar as coisas coniventes do reino de Deus. Meus irmãos, e é sobre isso que nós vamos continuar a falar nessa noite. Temos o seguinte, nesse ponto aqui, as bem-aventuranças significa mais do que o estado emocional de ser feliz, dentro do conceito daquilo que é o sistema material, desse nível raso onde nós estamos. Isso quer dizer que é um bem-estar espiritual, baseado na proporção daquilo que Deus tem para o seu povo, aquilo que Deus tem para você e para mim nessa noite. Meus irmãos, preste bem atenção. Quantas pessoas elas são infelizes, elas são tristes porque elas não dão ouvidos à palavra de Deus. Mas hoje, nessa noite, nós temos o privilégio de ouvir a respeito do reino de Deus. O reino de Deus, ele é algo único, nada é similar, nada é parecido. Nós estamos falando daquilo que é divino, encontrando aquilo que é terreno. E diante dessa gigantesca oportunidade, podemos ter certeza de uma coisa também: ele não é reservado para um grupo de pessoas, ele não é algo exclusivo para essa nação, esse tipo de gente, não, ele é aberto a todos. Porque quando nós falamos sobre o termo reino, dá para perceber que há uma divisão. Por mais que ele é para o bem-estar comum do povo, se ali tem um monarca que está no governo, dentro dessa estrutura, desse
modelo de civilização, você pode perceber que tem aquilo que se chama de nobreza. E essa nobreza, ela é muito isolada e específica, principalmente para aqueles nobres que são chamados de sangue azul, que são da descendência do rei e por aí vai. Mas Jesus, quando vem, ele começa a ensinar, e ele diz que o reino de Deus havia chegado. Você lembra do contexto, que assim como João estava arrependido, porque essa é a hora, ele está abrindo uma porta gigante, dentro disso que eu estou falando, para qualquer um que quiser fazer parte. Mas pastor, eu sendo uma pessoa comum, eu sendo uma pessoa normal, eu sendo qualquer um em minha multidão, sim. Mas para o contrário, há arrependimento, transformação, dá espaço para a palavra de Deus, e a partir daí você vai ter um coração ensinável, tudo aquilo que Jesus tem. Então, neste momento, não deixe nada te afastar de Jesus. Isso não poderia acontecer, mas é uma realidade. Fora a questão do pecado que nos separa de Deus e que nos afasta cada vez mais dele. Mas é muito comum a tristeza nos distanciar de Jesus. Não deixar as expectativas aflorarem, não nos deixar ter uma esperança em ter um reino, em queremos ser os participantes, em queremos saber mais, e queremos fazer parte. Pode ser que as frustrações, os problemas, os desafios, o desemprego, a falta de saúde, problemas corriqueiros, entre tudo aquilo que gira em toda a nossa vida pessoal, matrimônio, vida escolar, vida financeira, rotina de trabalho, depressão, entre outras coisas, acabam tentando sucumbir a nossa vontade de querer fazer parte do reino. Mas a palavra de Deus, ela é abençoadora para todos aqueles que dão espaço, não só para os seus ouvidos, mas para o seu coração. Por quê? O que nós aprendemos aqui na ação dos discípulos é o quê? Quando Jesus se sentou, quando as multidões estavam ali para saber o que ele ia fazer, os apóstolos de Jesus, Mateus deixou registrado que eles se aproximaram. Há destaque para os seguidores de Jesus. Dentro da ação. Pastor, estou com o coração ferido. Aproxime-se de Jesus. Pastor, hoje eu estou cansado. Aproxime-se de Jesus. Pastor, hoje a minha autoestima está baixa. Aproxima-se de Jesus. Pastor, hoje eu recebi uma notícia ruim. Aproxime-se de Jesus. Pastor, a coisa deu uma volta por cima. Eu estou vivendo um momento fantástico. Deus está abençoando, as promessas estão chegando. Está acontecendo da forma que Ele tinha dito. Está tudo ocorrendo da forma que Ele havia me falado. Aproxime-se de Jesus. E só há uma maneira: ouvindo os seus ensinos. Jesus quer que nos aproximamos dele para sermos bem-aventurados. Pastor, aproximarmos de Jesus para ouvir a sua palavra. Nos achegarmos até a Cristo para sermos bem-aventurados. Dá para o senhor explicar melhor? Claro que sim. Já iniciei na introdução te dizendo, é muito mais do que uma mera felicidade terrena. É ter contentamento, é você ser uma pessoa feliz. A felicidade que você tanto procura está em Jesus. A felicidade que seu coração tanto almeja, o prazer que seu espírito tanto quer, está literalmente em Jesus. E os versículos do 3 ao 10, Jesus, o nosso Senhor e Deus encarnado, continua pregando o seguinte:
Preste bem atenção. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, imagina Jesus, tenta pintar o quadro, vai lá para o momento, deixe seu coração te levar até esse ponto da história e começa assim a fazer um exercício e pensar e ver Jesus pregando isso. Como estaria o seu coração diante de uma mensagem dessa? Jesus anunciando as bem-aventuranças do reino, compartilhando a todos. Pense nas figuras históricas, figuras importantes, pense em toda aquela estrutura religiosa, e Jesus, o próprio Deus, vindo e trazendo o reino de Deus para todos, e esse reino sendo compartilhado para nós. Irmãos, eu ouço dizer que nesse momento, diante de vocês que aqui estão e de mais pessoas que aqui poderiam estar, eu te digo que somos um grupo seleto nessa hora. Você está ouvindo a palavra de um pastor que exige números, por mais bom que possamos ser. Eu não vou nem entrar no mérito aqui não, estou falando de bons pastores, estou falando de pessoas realmente que são sérias. Não, mas você está ouvindo ao Senhor. Pensa, aqui é como se fosse Jesus trazendo as bem-aventuranças do reino para vocês. O termo bem-aventuranças, meus irmãos, é um conjunto de conceitos que traz uma analogia, isso é um aspecto, uma clareza daquilo que o reino significa para nós. Porque esse termo bem-aventurança, eu posso dizer que Maria foi bem-aventurada, cheia de graça, mãe de Jesus, provavelmente estava aqui, junto com todos os outros, ouvindo a mensagem, imaginando, isso é muito mais do que meu filho, de fato é aquilo que o Espírito Santo realizou, é a dádiva de Deus, é o Filho de Deus que foi gerado. Assim como também Estevão, homem cheio do Espírito Santo, cheio de graça, anunciando essa mensagem, falando quem Jesus era. Mas dentro do conceito de bem-aventurança, todos nós em Cristo Jesus fazemos parte do quê? Daquilo que Deus prometeu ao homem, ao dizer: sai do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrar, e eu farei de ti uma grande nação, e serão bem-aventuradas as famílias em ti. Nós somos bem-aventurados na bênção que Deus deu a Abraão e que se consumou em Cristo. Fazemos parte dessa promessa. Fazemos parte das famílias felizes que pertencem a Deus, que fazem parte do reino do Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa aqui não é uma questão monetária. A Bíblia tem essa palavra dentro da sua proporção, trazendo dois sentidos. De fato, pessoas pobres, necessitadas, de que precisam de recursos, como eu e você, como a maioria das pessoas, mas pobres e necessitados da presença de Deus. É uma circunstância de espírito. Nesse tempo ele está dizendo assim: bem-aventurados aqueles que têm necessidade da presença de Deus. Você já teve esses momentos assim que não podem acabar, que não deveriam se sucumbir, onde que se nós nos paramos a pensar: nossa, como eu sou carente da presença de Deus, nossa, o quanto eu amo ao Senhor. Você já teve cultos assim que alguém está pregando, anunciando, e você está assim: meu Deus do céu, joga mais, Jesus, derrama mais. Eu não estou falando uma questão de pentecostal, não, é um coração quebrantado, é uma alma assim aflita, necessitada,
pulsando por dentro, assim, querendo Deus, e assim, é como se você estivesse diante de uma fonte, e você com muita sede, com muita fome, e você começa ali a se debaldar. É como aconteceu com as ovelhas na época da Mesopotâmia, aqui com o navio passou, era aquele tanque assim que elas vinham assim e bebiam água até fartar. É isso que Jesus está dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, a necessidade do reino. Ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meus irmãos, o termo aqui é luto. Todos nós passamos por luto. Temos o vale na sombra da escuridão. Já enfrentamos isso, a porta não fechou, vamos chegar lá. E ele está dizendo: há consolo da parte de Deus até para o choro. Até para o choro, quando nós choramos, aflitos, preocupados, ansiosos, ou se não perdemos alguém querido. E quanto mais as pessoas falam, parece que as palavras nunca passam. E está lá o Espírito Santo, o Consolador, que não é só o advogado, mas que nos consola dentro desse momento de aflição. Você está se sentindo consolado aqui nessa noite? Pastor, meu coração deu uma montada, parece que alguém assim pegou com a mão e deu aquela soprada, assim, eu senti um alívio. É o Espírito Santo te consolando. Não só consolo no termo momentâneo, mas também Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Quando esse dia chegar, ficará para trás esse mar, essa terra, que os problemas passarão e Deus vai, de uma vez por todas, fazer o quê? Aliviar o nosso coração. Consolo até a eternidade. Jesus continua dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, diante de tanta notícia, diante dessa guerra política que depois das redes sociais, irmãos, não termina, não acaba. Não dá para a gente agora ter uma precisão certa do que tem que ser feito, do que tem que acontecer. Se alguém fala uma coisa, o outro está vendo aqui, descredibilizando. Alguém se levanta, o outro fala que está errado, busca isso, busca aquilo. Isso aqui, no termo dessa secularidade, é uma loucura, não é? E aí nós passamos o quê? A buscar uma justiça, uma retratação. Entende? Assim, uma mudança. Queremos ver as coisas andarem, se alinharem, queremos ver as coisas prosperarem, queremos assim, estar dentro de um momento de paz, onde ele possa dizer: não, agora está caminhando, agora está indo, mas as nossas expectativas ou perspectivas estão na justiça dos homens. A justiça é perfeita, mas de repente quem a interpreta vai falhar. Pode ser do lado que for. Porque às vezes esse coração está longe do sol da justiça. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas com punição. Irmãos, eu não estou aqui entrando no mérito partidário, mas como cristão nós temos que alertar por uma coisa: há crentes que diante do momento que está atravessando, diante de tanta coisa, diante de tanta corrupção, seja do lado, seja do outro, eu sei que às vezes a gente coloca o pino para aquilo que é menos pior. Mas o nosso coração, irmão, sempre tem que ser um coração voltado para Deus, buscando a sua justiça e pedindo para Ele restauração a tal ponto desse governo dar certo. É isso. Pastor, não, agora é justa causa. Não é? Se tivesse aqui, dependendo de como está a interpretação agora, a coisa está tão assim no automático. Por quê? Irmão, se o governo dá certo, será um governo para todos. Quem vai ser as pessoas beneficiadas? Quem estão debaixo da tutela do governo? Não é eu, não é você? Não são os meus filhos? Não são os nossos netos? Não são os nossos parentes? Não são aquelas pessoas que falamos que tanto amamos? Não é aquela pessoa que nos empregou? Não é aquela empresa que você tem? Mas as pessoas esqueceram disso. Elas estão assim tão presas aqui a esse reino, estão tão presas ao aqui e agora, essas falhas, que só falam mais, que elas se esqueceram disso, como igreja, como instituição do reino, como aqueles que têm acesso à verdade. A verdade aqui, a verdade é Jesus. A verdade é uma pessoa onde que ele diz que se ele liberta,
O reino tem que estar na vida secular, para que tudo aquilo que é mal, corrupção, adultério, luxúria, bebedice, mentira, violência, falcatrua e outras coisas mais, começa a baixar, começa a equilibrar, porque a luz do reino, a justiça de Deus, ela está sendo aplicada no coração dos homens, porque não importa em qual posição, seja lá quem for, eu ou mais alguém, todos são pecadores, e carecem da justiça de Deus para mudar a sua vida. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, diante do avanço do cristianismo, diante agora de um secularismo religioso que alcançou até dentro daquilo que nós chamamos de ilustração evangélica, podemos imaginar o seguinte, que as pessoas estão tão cauterizadas que esqueceram daquilo que é principal. Diante de ter misericórdia, Deus nos trata com misericórdia. Ele enviou Jesus, que morreu por causa dos nossos pecados, Ele perdoa e Ele espera que perdoamos também. Isso é ter misericórdia. E é isso que os fariseus não entendiam dentro da sua diplomacia perfeita de religiosidade. Ele falava, vocês fazem tudo de forma perfeita, mas aquilo que eu quero, vocês não liberam. Aquilo que eu quero, vocês não têm. Aquilo que eu quero, vocês não praticam. Ele fala, portanto, vão e sejam misericordiosos. E aí, dentro da perfeição do modelo de religiosidade da época, que a gente fala, vocês têm que ultrapassar a justiça de vocês. E como nós vamos ultrapassar a justiça deles, irmãos, colocando em prática esses princípios do reino? Bem-aventurados os de coração, porque verão a Deus. E aí, pastor, legal, estamos todo mundo junto. Quem é limpo de coração? Quem não tem pecado fora de Jesus? Ninguém. Nem eu, nem você, seja quem for. Então, aqueles de mãos limpas e de coração puro verão a Deus. É o que o salmista diz. Estarão na presença de Deus. Mas, pastor, o senhor acabou de falar, todos são pecadores, então ninguém vai estar lá. Mas aqueles que foram purificados no sangue do Cordeiro, lavaram as suas vestes no sabão do lavandeiro. O sangue de Jesus cobre todo pecado, o sangue de Jesus nos faz limpo, o sangue de Jesus nos regenera, o sangue de Jesus nos transforma, o sangue de Jesus é o filtro para que Deus possa olhar em nós a purificação do sacrifício do Filho que o Filho dele fez. E assim estamos limpos de qualquer acusação quando Jesus nos justifica e paga o preço que é necessário na cruz do Calvário. Essas são as bem-aventuranças do reino. É um conjunto, irmãos, de instruções e regras para praticarmos para o nosso próprio bem-estar. Praticando o que Jesus está dizendo aqui, isso é bom para nós. Traz o quê? Todas as bênçãos do Deus vivo sobre nós, nos fazendo ser representantes e figuras aqui carimbadas de nossa pessoa do reino de Deus. Você é do reino de Deus, ela ali é do reino de Deus, porque é o estilo de vida que essa pessoa tem. Deus nos entregou o seu Filho para trazer o reino dele aqui em Caraí. Pastor, onde é que está o reino? O reino está em você. O reino está em você. O reino está lá onde é que você mora. O reino está onde é que você passa. O reino está naquilo que você fala. O reino está naquilo que você pratica. O reino está como você a Jesus quer que nos aproximamos dele. Mesmo nas perseguições e diante das calúnias. Porque se tem o reino de Deus, tem o reino das trevas. O reino do pecado. Irmãos, há pessoas que são inimigas de Deus. Elas se declararam o reino das trevas. Jesus nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino da sua maravilhosa cruz. Nós devemos orar por essas pessoas, por aqueles que nos perseguem. Como Jesus falou, não vamos dizer. Temos que falar bem daqueles que falam mal de nós, que nos caluniam. Por quê? No versículo 11 ao 12, olha o que Jesus nos fala aqui.
Bem-aventurados sois vós quando, por minha causa, os instruídos e perseguidos, mentindo, sendo todo mal contra vocês. Alegrai-vos e exultais, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Por mais que isso possa ser assustador para nós, nesse tempo que só de falar de sofrimento às vezes traquejamos, o que é que o Senhor está falando? Bem-aventurado se você for perseguido por causa desse reino. Bem-aventurado se você for caluniado por minha causa. Você será uma pessoa feliz se alguém está mentindo porque você é uma pessoa correta, porque você não aceita mentira, porque você não aceita suborno, porque você não se vende, porque você prefere perder a sua vida em amor a Jesus. Isso, irmãos, é ter o reino. Aí Jesus está dizendo: exultai-vos e alegrai-vos. Você é feliz de estar aqui as bem-aventuranças? Porque assim aconteceu com aqueles que nos antecederam, vieram antes de nós. E você sabe que a coisa que nós oramos, nós falamos com Deus, porque, irmãos, preconceito é levantar ali realmente uma pressuposição e catalogar aquilo como um fato sem você conhecer é muito fácil. Mas quando nós damos espaço para ouvir o coração de Deus, essas pessoas são mudadas também. Porque o cristianismo é capaz de transformar as pessoas mais perigosas que existem, pessoas mais maldosas que existem. Quando nós temos esse critério, damos esse valor para o reino, porque Paulo era perseguido, falava mal da igreja, aspirava contra, e Jesus transformou, ele fazia parte desse reino, como eu e você fazemos. Mas contudo, irmãos, mediante a tudo que Deus está fazendo na nossa vida, diante de tudo que está por vir, sim, do sustento do Senhor, daquilo que nós precisamos, o que precisamos crer é o seguinte: como aquele falou, a recompensa de vocês está no céu, tem galardão lá para você. Você que tem levado esse reino adiante, você que tem transmitido a mensagem, você que é o porta-voz do emissário de Deus. Porque todos aqueles que se aproximam de Deus, falei para você não aproximar de Jesus, não foi? Está aproximando? Pastor, o coração está inclinado agora. É o Espírito que está me chamando, tá? O que ele falou? Bem-aventurados, não é? Então aqueles que se aproximam de Deus, estamos vendo ele aqui? O que Jesus falou? O reino já está entre vós, não vem naquilo que é visível, naquilo que é estética, aparência, exterior. O que ele falou? Todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer, têm que ter fé que Ele existe, que Ele é o quê? Galardoador de todos aqueles que buscam. Se você busca a Deus, Ele tem presente para você. E não é porque merecemos, é porque Ele é bom. Ele é um rei bom. Ele é um rei misericordioso. Ele é cheio de misericórdia. Ele é um rei que se assenta no trono de graça. Oh, meu Deus do céu, Ele enviou seu filho para morrer na cruz. Esse é o rei que governa a sua vida. Então, assim, diante das mazelas do mundo, diante desse governo em qualquer lugar que não é perfeito, é o rei dos reis e Senhor dos senhores que controla tudo e todos, que governa a sua vida, que te abençoa. Meus irmãos, devemos fazer tudo por Jesus. Mesmo sofrendo rejeição, eu sei, Deus te chamou às vezes, com tantas delimitações, eu digo por mim. Agora pensa comigo, eu já estou encerrando. Deus poderia às vezes chamar alguém cheio de saúde, pessoa de boa estética, com boa fala, pessoa importante, já conhecida. Eu já expliquei isso para a sua vida. Diante aqui das condições, já me peguei a pensar, falar assim, eu penso, mas, né, quem sou eu para dar ordem? Às vezes, se eu estivesse chamando alguém que estava em meio à classe alta daqui, alguém que pudesse já falar com os grandes que influenciam os pequenos, mas Deus tem os seus caminhos, e Deus chamou você, do jeito que somos. Às vezes eu parece chamasse alguém da área médica, alguém da área social, alguém que já vinha aqui estabelecesse uma empresa, como que seria?
responsabilidade, é privilégio, para sermos abençoados e abençoarmos vidas através desse reino. Então temos a nossa recompensa. Nosso trabalho no Senhor não é em vão. Já temos a salvação, e Ele ainda fala que ainda tem recompensa para nós. Ele vem, Ele vai restituir o reino dele um dia, tudo vai ser perfeito, vamos estar agora com Ele. Até lá, irmãos, possamos ser essa igreja, essa instituição do reino de Deus aqui, para que possamos dizer o seguinte: contudo, pela graça, pela fé do Senhor, ser pessoas felizes. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Sabe, irmãos, não é diante de tanta discórdia, diante de tanta controvérsia, diante dessa onda que tem um não gigante para tudo que é. Mas nós dizemos nessa noite, declaramos: venha o teu reino, seja feita a sua vontade na nossa vida, assim como é feita no céu. Nós não queremos levar a nossa vontade para lá, nós queremos trazer a sua vontade para cá. Seja ela feita na minha, na sua vida, como ela é realizada no céu. E assim veremos a glória de Deus entre nós, transformando vidas. A glória de Deus. Amém?